Como começar na low carb? Pode isso? Pode aquilo? São tantas informações que vocês se perdem. Eu sei. Mas fiquem tranquilos, que eu vou ajudar vocês a começarem uma dieta low carb. E sabe por quê? Primeiro porque essa é o meu propósito, é a minha missão aqui. E também porque eu considero ela uma excelente forma de adotar hábitos alimentares mais saudáveis e perder peso, enquanto ainda desfruta de refeições deliciosas. Eu sou o chefe Michel Miranda e, como um chefe especializado em gastronomia low carb, eu vou explicar de forma única, simples, como vocês podem embarcar nessa jornada transformadora comigo. As dietas low carb ganharam popularmente nos últimos anos muita. Como é que eu posso dizer? Elas ganharam muita popularidade, na verdade, nos últimos anos. E só que elas se mostram muito eficazes e muitas pessoas costumam ainda chamar de dieta da moda. Só que elas não sabem que essa é a moda mais antiga. Os nossos ancestrais, eles já consumiam uma dieta low carb, tá? Então, hoje, eu costumo dizer que a low carb, ela não é uma dieta da moda, mas ela está na moda. E eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Até porque isso nos traz mais visibilidade no meio. E as pessoas acabam testando, querendo testar, e elas acabam colhendo os frutos de uma dieta com baixo teor em carboidrato. E aí a gente vê essa legião, né? Esse monte de pessoas hoje perdendo peso e melhorando qualidade de vida, reduzindo inflamação, melhorando a saúde no geral. No entanto, fazer a transição para uma dieta low carb pode ser difícil para algumas pessoas, especialmente aquelas acostumadas a consumir uma dieta rica em carboidratos, que normalmente, né, nós, antes da low carb, e talvez até você hoje. Mas ela é mais difícil no pensamento só. Ela mais assusta do que é de fato assustadora. E outra, é importante conhecer muito bem para não cair em armadilhas. Como falarei a seguir até sobre a gripe low carb. Mas antes, se você quer aprender mais sobre low carb, receitas, ingredientes, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tô sempre fazendo lives ao vivo às quartas-feiras, às 19 horas, e você já será avisado automaticamente pelo YouTube. Sem falar que curtir também me ajuda bastante. Então já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho, tá ok? Um dos maiores desafios que as pessoas enfrentam ao começar uma dieta low carb é reduzir a ingestão de carboidratos. Os carboidratos são encontrados em muitos alimentos do dia a dia, como pão, massa, arroz, frutas em geral, né? Todas as frutas têm, mas as frutas mais doces têm ainda mais, né? Como resultado, pode ser desafiador, né, evitá-los completamente no início. No entanto, você precisa entender que desvios acontecerão, mas eles não devem ser motivo para desânimo e até para você desistir da low carb. Porque, querendo ou não, principalmente no início, vocês vão cair em tentação.
Vai acontecer um dia de vocês irem num aniversário e vocês caírem de boca no bolo sem querer. Vai acontecer de vocês irem numa pizzaria, entrar sem querer e comer 12 fatias de pizza. Vai acontecer sem querer, eu sei. Vai acontecer. Já coloca isso no seu cronograma. Eu vou furar. E tá tudo bem. Não tô falando para você furar frequentemente, não tô falando para você sair por aí comendo qualquer tranqueira. Não é isso. Só tô querendo que você coloque no seu cronograma. E sabe por quê? Porque depois você não vai ter desculpa. Você não vai ter nenhuma desculpa, por exemplo. Eu não consegui, eu vou largar tudo. Eu sou um fracasso, eu vou largar tudo. Não, você não é um fracasso, você é uma pessoa normal. E você pode cair, eu caio, todos nós caímos. E tá tudo bem. O problema é você persistir no erro, tá? Eu vou dar um exemplo, fazer até uma analogia aqui com o GPS, tá? Eu uso o Waze, mas pode ser o Google Maps, qualquer um GPS. Você tá lá, né? Ok. Aí pegue, vire à direita. Se você tocou reto, ele fala volta para casa? Não. Ele fala recalculando rota. E é isso que você tem que fazer também. Caiu de boca sem querer 12 fatias de pizza, recalcula a rota e segue adiante. Você não precisa terminar a semana comendo tranqueira. Volta na próxima refeição. E pronto, tá tudo bem. Você saiu da low carb? Sim, saiu da low carb. Você, talvez pro início é legal. Não é legal, mas tá tudo bem também. Por quê? Porque o seu corpo está se acostumando ainda. Então, é muito pior você desistir do que você continuar. E mesmo depois de ter furado. Eu gosto de falar bastante sobre isso porque as pessoas elas pegam e pensam assim, nossa, eu joguei tudo por água abaixo. E não, gente, vocês não jogaram. Vocês não jogaram. Não jogaram nada por água abaixo. Só vão jogar se vocês desistirem. Então sigam firmes. E olha, e também não é necessário cortar os carboidratos completamente. Você vai ver que a low carb não é zero carb. Ela é low, que é igual a baixo. Vocês podem começar substituindo alimentos ricos em carboidratos por alternativas com baixo teor em carboidratos. Como, por exemplo, o arroz, por arroz de couve-flor, que eu ensinei para vocês esses dias, até na imersão que teve, que tem receita no meu canal do YouTube. Ou o espaguete, o macarrão de abobrinha, entendeu? Uma abordagem gradual, assim, né? E trocando por coisas que você muitas vezes, sabe, não vai sentir tanta falta. Eu sei que é diferente o arroz, eu sei que é diferente o macarrão, eu não estou falando para você se enganar. Mas, às vezes, o que a gente precisa para comer com arroz, né? Na verdade, a gente precisa do arroz para comer alguma coisa com molho só. Não é pelo arroz em si. A gente só quer comer o molho da carne junto. Não é nem pelo arroz. E o macarrão a gente acaba comendo mais aquela sustância, né, que ele dá. Só que 2 horas depois a gente já está morrendo de fome. E na low carb é diferente. Se a gente come um espaguete, por exemplo, de abobrinha, 2 horas depois a gente está tranquilo, leve, e a gente não termina a refeição estufado. E o processo, né? Você vai ver que esse processo de substituição das coisas, você não vai sentir que você vai estar perdendo algo.
Na verdade, até vai sentir que está perdendo, mas é peso. E além de reduzir a ingestão de carboidratos, é importante prestar atenção aos tipos de carboidratos que vocês estão consumindo, né? Alguns carboidratos, eles são nutrientes, eles te dão nutrientes, enquanto outros, né, eles não têm nada demais. Fornecem, né, não te dão muita coisa. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas, né? Por exemplo, um repolho. Repolho, ele é saudável, é legal, entra na low carb. Mas tem necessidade de eu comer o repolho todo dia? Uma quantidade absurda de repolho? Não. Eu preciso variar um pouco para ter mais nutrientes. Entendeu? Você não deve comer um alimento todos os dias. Você precisa variar. Vocês estão entendendo? E outra coisa, pessoal, além do que a gente está falando no repolho, o repolho foi só um exemplo, tá? Mas vocês também podem enjoar do preparo. Se você comer sempre, você precisa variar. Você precisa variar os preparos, tá? Para que você não enjoe e mantenha a sua alimentação por mais tempo. Coloca para mim os slides, por favor, que eu quero conversar com vocês aqui, mostrar algumas coisas para vocês. Ó, vamos lá. Quais alimentos são utilizados na dieta low carb? Muita gente aí tem dúvida ainda, tá ok? Então nós vamos esclarecer de uma vez por todas. Então, pessoal, comida de verdade. Mas, chefe, peraí, né? O que é a comida de verdade? É tudo aquilo, pessoal, que você encontra na feira ou no açougue, tá? Não adianta dizer que você encontra cerveja na feira, que você encontra outras coisas. O que eu quero dizer para vocês é que basicamente é bicho e planta, tá? É bicho e planta. Então não precisa complicar, tá? Porque é mais fácil do que vocês imaginam. Só que dentro da feira e do açougue, nós temos algumas coisas que não são interessantes. O que seria isso? As frutas mais doces, tá? As frutas mais doces, elas não são interessantes, principalmente no início da dieta low carb. E se você tem algum problema, né, de resistência à insulina, tá? Alguns problemas, né, diabetes, enfim, entre outras coisas que você precisa reduzir bastante a quantidade de carboidratos. Então, mais para frente no processo de manutenção é outra história. Mas as frutas mais doces, elas devem ser esquecidas no primeiro momento, tá? Manga, deixa de lado, maçã, essas frutas que têm mais carboidrato. E além do mais, a gente conta também não só a questão do carboidrato, mas o índice glicêmico, a carga glicêmica também dos alimentos, tá ok? Então, a gente acaba deixando de lado a maioria desses alimentos por um certo período. Tem outros também, por exemplo, ainda falando da feira, as raízes e os tubérculos, né, que eles têm mais carboidrato. Então, mandioca, batata doce, esses a gente deixa de lado aí para depois, né, lá na frente, a gente poder reinserir. E eu não estou falando aqui que as pessoas engordam comendo aipim, batata e manga. Não, não é essa a ideia. Mas se você chegou num ponto comendo tranqueira, né, só tranqueira, e aumentou o seu peso e está precisando diminuir, sim, pode ser muito interessante você cortar esses alimentos, tá ok? E aí, a comida de verdade, o que é também?
ela não possui lista de ingredientes. Ela é o ingrediente. Ou seja, uma carne ela não tem lista de ingredientes. A carne é carne. E claro que existem algumas exceções, eu vou falar mais pra frente. Mas entenda que a fruta, ela é a fruta, não tem uma lista de ingredientes. A fruta é o ingrediente. A berinjela, ela não tem lá, né? Ai, não sei o que de sódio, conservante, tarará. Ah, não tem. Ela é o ingrediente, entenderam? Assim como as carnes. E o queijos e outros derivados, eles têm ingredientes, mas nesse caso, eles também podem ser consumidos. E antes que você me pergunte, chefe, mas por que pode queijo, iogurte e o leite não? Porque o leite, ele não passou pelo processo de fermentação. E a fermentação é o quê? Transforma o açúcar, ou seja, a lactose, em ácido lático, que é aquele azedinho que dá. Quando faz isso, reduz os carboidratos. Chefe, mas então sem lactose pode? Não, não pode, porque na verdade a lactose ali ela apenas está quebrada. Ela não sumiu, ela só está quebrada, tá? Então não pode também o leite, no caso, sem lactose. Porque ele tem muito carboidrato e é uma coisa que a gente brincando, a gente bebe uma quantidade. Ah, vou tomar um café lá, não sei o que. Acaba tomando uma quantidade grande. Então, a ideia, o leite não é interessante, tá ok? Olha, bem legal a Elizabeth, a pergunta da Elizabeth. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Elizabeth. A Elizabeth pergunta assim, ó. Chefe, o consumo da folha Ora Pro Nobis é uma excelente fonte de proteína, certo? Errado. Ora Pro Nobis não é uma excelente fonte de proteínas. E eu não vou apenas chegar aqui para você e falar que não, eu vou te provar, tá ok? Só quero dar uma olhada aqui agora. Então vamos lá. É porque, sabe qual que é o problema? O problema não é você, tá, Elizabeth? O problema é as pessoas que propagam esse tipo de informação inverídica. Tá ok? Então, olha só. Só quero fazer uma comparação aqui. 100 gramas de peito de frango, nós encontramos de 25 a 30 gramas de proteína em 100 gramas de peito de frango. 100 gramas de peito de frango, só para você ter noção, são 2 filezinhos de sassami. Ou um filezinho de frango. Pequeno, 100 gramas, tá? Em 100 gramas de Ora Pro Nobis, nós temos 2 gramas de proteína. 2 gramas de proteína. E quem que come 100 gramas de Ora Pro Nobis? Tá entendendo? Ninguém come facilmente 100 gramas de Ora Pro Nobis. Sem falar que a proteína animal ela é muito mais bem absorvida que a proteína vegetal. Dos 2 gramas de proteína, de 100 gramas, você não vai absorver nenhum. Agora, dos 30 do frango, você vai absorver uma boa quantidade. Se eu não me engano, por volta de 20 para mais, tá? Então, só para você entender, tá? Que mentiram, né? Mentiram para nós aí. Eu também já acreditei bastante nas coisas, viu? Já acreditei bastante. Mas enfim, hoje a gente está aqui e eu estou trazendo informações para vocês. Falando nisso, teve 2 perguntas ali, ó. Adriano e a Nete perguntando sobre o feijão. Chefe, e o feijão? Vamos lá, vamos lá. O feijão, ele não é um alimento rico em carboidrato do ponto de vista... como é que eu posso dizer para vocês? Tipo assim, ó, se eu não comer o feijão puro, assim, cozinhar ele com pouca carne ou com pouco líquido,
Se eu não ficar comendo bago assim do feijão, a reveria, ele não é um alimento rico em carboidratos. O que eu faço volta e meia quando eu quero comer um feijão, por exemplo? Eu faço o seguinte, eu pego o feijão, por exemplo, eu pego um meio quilo de feijão, deixo de molho, né, 24 horas, trocando a água ali, para ele ficar sem os fitatos, né, para eles não ficarem, porque eles são antinutrientes, esses fitatos, e eles acabam impedindo a absorção de outros nutrientes importantes. E eu pego esse meio quilo de feijão e cozinho com bastante carne. Faço um caldo bem temperado, um caldo sem tanto o bago em si. E faço mais aquele caldo com a carne como se fosse até uma carne ensopada no caldo de feijão. E fica uma delícia, né? Fica uma delícia, porque você já faz uma proteína, né? E faz como se fosse para comer mais o caldo. Ele fica completamente com baixo carboidrato. Né? Ele fica com baixo carboidrato. A minha esposa agora, né? Minha esposa está grávida, então volta e meia eu faço principalmente para ela e faço ainda com bastante carnes, faço com bacon, com algumas coisas assim. E também com vários vegetais. Então eu coloco abóbora junto, chuchu, cenoura. Eu coloco vários vegetais juntos e fica uma delícia. E com pouquíssimo carbo, porque o feijão tá ali só para dar o gosto, né? E não para comer o feijão em si. Né? Mas o problema de muita gente é que o feijão já quer arroz, aí já quer farofa, aí já não sei o que, aí farinha de mandioca, fazer o pirão, para não sei... aí não dá, aí não tem como. Mas o feijão vocês conseguem facilmente, tá? Fazer esse processo que eu falei para vocês, para ficar com pouco carboidrato, tá ok? Eu tô gostando aí da interação de vocês, muito legal esse tipo de pergunta, tá ok? Esse tipo de pergunta do feijão, do ora pro nobis, isso é muito legal. Outra coisa bem legal que já falaram muito, tá? Que o cogumelo era uma boa fonte de proteína. E não é, não é. Hoje em dia o Google tá ali, ele tá muito a nosso favor também. Porque hoje em dia você coloca assim, ó. Eu coloquei aqui, ora pronobis, tabela nutricional. Tá aqui. Tum. Talvez confere, né? Uma, outra, confere um pouquinho, dá uma olhada. Mas agora aqui, ó, cogumelo, tabela nutricional. Vamos lá, pronto, tá aqui, mais um. 3 gramas de proteína por 100 gramas. Da onde que ele é rico em proteína? Ele não é, ele é uma fonte de proteína, mas não é que é rico. Vocês têm que entender também a diferença entre as coisas que o pessoal fala por aí. Rico é rico, fonte, entendeu? É tipo uma pessoa que é rica e tem dinheiro, entendeu? Quem é rico tem bastante. Quem tem dinheiro é só porque é a fonte, entendeu? Só tem um pouquinho. Então, é mais ou menos isso. Vocês têm que entender, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Ó, então, eu estava falando dos queijos e outros derivados, né? Antigamente, falava-se muito da questão dos queijos. O pessoal falava muito, os queijos muito curados, os queijos amarelos, queijos duros. Isso aí já era, tá? Isso aí já caiu por terra. Porque as pessoas, a informação, para vocês verem o quanto a informação é importante. Os queijos, eles têm baixíssimo carboidrato, até os queijos menos curados. Até a ricota, ela vai ter ali a cada 100 gramas, 3, 4 gramas de carboidratos, que é pouquíssimo, né? Então, não é um problema consumir queijos menos curados, porque eles são até uma opção interessante para reduzir a quantidade de calorias, tá? E acelerar o processo de emagrecimento também. Então, isso ajuda. Eu vou chegar um pouquinho adiante e falar com vocês sobre a questão das gorduras, tá? Então, fiquem por aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, pessoal, tá bem aqui em cima, alguns alimentos processados também podem ser inseridos no contexto low carb.
E o que eu falo por alimentos processados? A gente pode falar no coco ralado de pacotinho seco, por exemplo. Esse é bem legal, dá para vocês utilizarem aí para várias coisas. Hoje em dia, né, nós podemos encontrar algumas coisas que são processadas, né, que eles têm um grau de processamento, mas é que é leve. Né? Por exemplo, nós temos aí o espaguete de pupunha, que é um alimento bem interessante. Outra coisa que é industrializado, que é o chocolate, 70%, 80%, né? É um chocolate, é um alimento processado, mas é super bem-vindo numa alimentação low carb, desde que consumido com moderação, né, pessoal? A gente tem que entender esse processo. Vamos lá. A Cláudia coloca ali, ó, para dizer que um alimento é rico em proteína, quanto em cada 100 gramas? Não existe uma classificação, tem que ter tanto. Não, mas eu diria que uma carne é rica em proteína, né? Eu diria que uma carne ela é rica em proteína, porque a carne ela tem por volta de 20 a 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. Então, uma carne é um alimento que é rico em proteína e não, né, um alimento de origem vegetal, tá? Até por conta daquela questão que eu falei para vocês, principalmente da absorção, né? Que nós temos uma absorção muito reduzida nos alimentos de origem vegetal. E aí nós vamos ver o que nós vamos consumir aqui, porque nós temos as carnes, né? E aí, que tipos de carnes que nós vamos consumir? Primeiro, as carnes de todos os tipos. Aí o pessoal pergunta assim, tá, chefe, mas cordeiro pode? Cordeiro é o quê? É uma carne, então pode. É bicho? Pode. Mexeu? Mexeu? Pode. Tá ok? Então é isso. Qualquer bicho e qualquer parte do bicho. Qualquer parte que você consegue comer, tá? Fora isso, pode consumir. As carnes temperadas, elas devem ser evitadas. E eu não estou falando isso para você virar o chato do restaurante, né? Eu vou comer lá não sei o que, minha carne temperada, não sei o que. Tipo, não é bem isso, tá? Porque assim, volta e meia, não tem problema. É tipo a linguiça, a gente sabe, a linguiça ela tem um monte de conservante, ela tem um monte de coisa. Não é interessante, mas de vez em quando não vai ter problema. Porque a vida saudável ela é muito mais do que você faz na maior parte do tempo e não o que você faz nas exceções. Agora, a linguiça ela tem baixo carbo? Tem baixo carbo. É low carb? É low carb. Só que ela tem um monte de tranqueira. Vão comer de vez em quando? Vai fazer mal? Não vai. Todo dia? Não é legal. Primeiro, a linguiça tem um monte de tranqueira. E a ideia principal da low carb é limpar o nosso corpo da tranqueirada. É mandar embora. Para a gente ter essa real conexão com os alimentos de verdade. E aí, outra questão é o excesso de gordura. Elas têm muita gordura, muitas calorias. Ai, chefe, mas caloria não se conta na low carb. Ok, mas o teu corpo ele tá ligado. Se você abusar, elas não viram purpurina. A gordura ela vai ser contabilizada sim. Então vocês têm que tomar cuidado. Alguns embutidos, eles podem ser consumidos também. Por exemplo, o bacon, um lombinho defumado, tá? Uma linguiça ali, talvez mais artesanal, interessante. Chefe, mas eu só encontro bacon com açúcar. Relaxa. Coisas que você não precisa se preocupar se tiver no bacon. Açúcar, nitrato e nitrito de sódio. Né? Além do cloreto de sódio, que é o sal. Esses ingredientes você não precisa se preocupar. Primeiro, o açúcar ele é adicionado em pequena quantidade para ajudar no processo de cura do alimento. Tá? Então ele só ajuda no processo de cura. Ele não é usado para adoçar. No final das contas, 100 gramas de bacon vai ter menos de 1 grama de carboidrato. Ou seja, a cada 100 gramas de bacon, menos de 1 grama de açúcar. É quase nada, é irrelevante. Nitrato e nitrito de sódio, eles são usados
Como conservante, sim, tá? São usados como conservante, mas eles são até produzidos pelo nosso corpo, tá? A gente produz na saliva, só para vocês terem noção. Então, não tem problema o nitrito e nitrato de sódio, tá ok? Ó, vamos falar então do queijo, dos lácteos primeiro? Então, os lácteos, creme de leite, nata, mussarela, requeijão e queijos em geral, né? E iogurte também. Os lácteos, eles são bem interessantes, mas eles também são motivos de um certo cuidado. Porque tem gente que abusa, tem gente que troca o leite por creme de leite, tudo, sai tomando no café. E tá tudo bem até às vezes no processo de adaptação, colocar uma colherinha de creme de leite no café. Tá tudo bem, uma colherinha, duas ali para dar uma cremosidade, um saborzinho, uma clareada, digamos assim, né? Que tem gente que tá acostumado e tá tudo bem. Agora, se você quiser usar meia xícara de leite, meia xícara de café e querer colocar meia xícara de creme de leite, não vai dar certo não, abençoado. Vai ser muito caloria. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? No mais, mussarela, até o Adriano colocou ali, ó. Achei bem legal. Esse queijo mussarela vendido nos atacados, né? Eu acho que a maior parte dele é amido de milho. O queijo, ele, pela legislação, tem que conter nos ingredientes leite, fermento lácteo, cloreto de sódio e, se tiver amido, ele teria que conter. Se não tiver, você pode fazer o teste do iodo. O iodo a 2%. Você pinga algumas gotas de iodo e se pretear, se ficar preto, tem amido. Porque o queijo não tem amido. Não é para ter amido o queijo original. Se você pinga e ele fica preto, é porque tem amido e ele está mentindo para você. Pela legislação tem que ter. Tomara que as empresas sigam a legislação. A Sirlene coloca assim, ó, queijo vegetal pode? Dentre as coisas que eu falei que pode, se eles forem feitos com essas coisas, pode. Agora, queijo vegetal de quê? Tem gente que faz queijo vegetal de mandioca, queijo vegetal que bota um monte de amido com não sei o que, tá? Inhame com não sei o que. Aí não. Agora, se for um queijo de oleaginosas, que daí eu vou pular os ovos, vou direto no nuts ali, amêndoas, nozes, castanha do Pará, castanha do caju, pistache, macadâmia, pode ser feito tranquilamente, você pode consumir. E claro, ali eu posso ter esquecido de alguma, pode consumir as demais também. Todas essas com moderação. Na verdade, a moderação está no lado da castanha de caju, porque a castanha de caju tem mais carboidrato. Porém, não quer dizer que é só a castanha de caju que tem moderação. Todos têm que moderar. Principalmente a castanha de caju. Porque nuts não é pipoca. Eu queria que vocês entendessem que, por exemplo, tá? Eu até vou colocar aqui para não estar falando mentira. 100 gramas de amêndoas. 100 gramas de amêndoas é um pouquinho, né? Tem 579 calorias. É praticamente um terço do que a maioria de vocês, um terço que a maioria de vocês, eu não tô, tipo, não sei o peso de todo mundo, enfim, mas é mais ou menos um terço do que a maioria de vocês precisa consumir num dia. Estão entendendo? Então é muita coisa para você comer assim, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ah, chefe, mas daí eu vou fazer um bolo low carb e vai 200 gramas de farinha, mas daí é outra história, porque você vai dividir esse bolo, né? Você vai dividir esse bolo, você vai usar 200 gramas para fazer 10 porções. É outra história, entendeu? Você não vai usar só aquilo ali. Então é outra coisa, tá? E aí, pessoal, o seguinte, e os ovos? Ovos de todos os tipos, de qualquer bicho também. E até fica aí a dica para vocês
numa emergência, os ovos de codorna, tá? Os ovos de codorna são bem legais, são bem interessantes. E até vou contar uma aqui para vocês, que no início da minha transição para low carb, eu tinha muito receio de passar fome. Eu tinha muito receio. Nossa, eu ficava pensando, meu Deus, eu vou sair, vou passar fome, não sei o que, vou ficar isso, vou ficar aquilo. E eu levava sempre um monte de nuts, levava um saquinho com nuts, levava mais torresmo, levava mais não sei o que. E eu voltava, comecei a voltar sempre com isso. Comecei a voltar. Porque de fato não tinha fome. Porque as refeições low carb, elas são nutritivas de verdade, elas são densas. E densidade que eu falo não é de peso, é densidade nutricional. É aquilo que o nosso corpo realmente precisa, carnes e vegetais. Entendem? Então, o nosso corpo fica muito mais tempo sem comer. Muito mais tempo sem aquela loucura, né? De, que preciso, o que eu vou será comer, o que eu vou... Vocês precisam entender que existe essa questão que é fundamental vocês avaliarem. Será mesmo que eu vou, né, levar isso para comer isso no lanche, não sei o quê? Muitas vezes é só o costume, é só a questão do costume. Por exemplo, eu nunca tomava café da manhã. No início da low carb, eu não tomava café da manhã. Hoje em dia, eu estou preferindo tomar depois do meu treino. De manhã eu vou treinar em jejum e depois do treino eu tomo um café. Mas eu como pouca coisa, porque logo depois eu vou almoçar, né? Então, meu almoço, e aí de tarde às vezes eu como alguma coisa. Então não tem uma regra, tá? Não é sempre uma coisa assim. Depende muito do meu almoço. Por exemplo, se eu como mais um peito de frango, um filé de peixe, coisas que não têm tanta sustância, digamos assim, eu vou sentir fome mais cedo. Entendem? E agora, se eu como um pedaço de carne mais gorda, né, com uma gordurinha e tal, ou coxa sobre coxa de frango, com pele, eu já fico mais tranquilo o dia todo, só vou jantar, tá bom? Então, se conheçam, tá? E aí, pessoal, vamos lá, a parte da feira, né, que a gente falou agora há pouco, a parte da feira, e os vegetais. E aí, todas as folhas verdes, tá? Tem nenhuma que não possa. Todas as folhas verdes. Fechou. Ó, abóbora. Dependendo da abóbora, né? Se for abóbora aquela mais dura e tal, uma certa moderação. Eu não diria nem que precisa, assim, sabe? Só porque tem umas que tem um pouco mais de carboidrato. Mas, por exemplo, a moranga é tranquila, a de pescoço é tranquila, a abóbora paulista é tranquila, mas a cabotiá. Mas assim, é uma moderação que não precisa pirar, né? Só isso, só. Tá? Não precisa pirar nessa moderação, porque também nem tem muito carbo também, tá? Abobrinha italiana, aquela verde, chuchu, rabanete, brócolis, couve-flor, palmito, cenoura, beterraba, pepino, quiabo, vagem e uma infinidade de coisas. Aí a gente pode ver cenoura e beterraba. Muitas vezes o pessoal fala da cenoura e da beterraba como se fossem alimentos muito ricos em carboidrato, e não são. Eles são super tranquilos e vocês podem consumir tranquilamente na dieta low carb. Aí, que é um assunto para uma outra live, uma outra aula, né? Se for o caso de uma dieta cetogênica, aí, né, que é uma redução ainda maior de carboidratos, aí precisa ser bem contabilizado. Mas não é esse o caso, não é para pirar e ficar controlando. Inclusive, o legal da low carb é comer até a saciedade, que eu já vou falar sobre isso. Acabando esse slide, volta para mim que eu vou falar sobre isso aqui, questão de saciedade, tá? E aí, frutas, morango, maracujá, coco, abacate, kiwi, limão, mirtilo, amora, framboesa, cereja.
É bom que são as frutas mais caras, então também ninguém vai gastar muito aqui comprando essas frutas. Então fechou, né? A não ser o limão. Se você quiser, o limão pode chupar à vontade. Acho que vai ser um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá. E aí, as gorduras que vocês podem usar: manteiga, banha, óleo de coco, azeite de oliva, né? Manteiga ghee também. Pode usar, às vezes, a própria gordura do alimento. Então, às vezes, eu faço uma costela, como eu fiz semana passada, sobrou a gordura da costela. Eu estou usando a gordura da costela para fritar um ovinho. Fica uma delícia. Uma delícia. Na verdade, eu raramente compro banha. Porque geralmente eu já tenho a gordura ou da carne ou do frango. Eu peneiro tal e guardo, deixo guardadinho na geladeira e fechou. Tudo certo, tá? E aí, temos os adoçantes que eu coloquei ali, só os 3 mais básicos. Existem vários, tá? Qualquer adoçante é melhor do que açúcar, para começar. Qualquer adoçante é melhor do que açúcar, tá? Ah, mas o outro diz que vira coisa. O açúcar é mais tóxico. Vamos começar por aqui. Tá? E aí, os principais é o xilitol, eritritol e a estévia, tá? Mas tem vários outros que a gente pode consumir também. A lulose, né? Tem vários outros. E o cogumelo, eu até fiz uma brincadeira ali, quase todos os tipos, né? Porque alguns você só come uma vez na vida, tá? Então tomem cuidado com essa daí, tá, povo? Então vamos lá, deixa eu falar um negócio pra vocês. Seguinte, comer até saciedade. Qual que é essa ideia? Pô, chefe, se fosse para comer até a saciedade, eu não tava aqui hoje. Eu não tinha engordado, não tinha isso. Calma. Calma, calma, calma. Porque o que seria comer até a saciedade? Comer a saciedade é diferente de encher o bucho. Aquela assim, ó, nossa, comi demais. Isso não é saciedade, isso é zóio grande abençoado. Entendeu? Isso é ser zoiudo, guloso. Então, o que é saciedade? Saciedade é algo fisiológico, é algo que o nosso estômago manda uma informação, que ele manda e fala: ô, tô de boa. Só que para isso acontecer, a gente tem que dar tempo. Não dá para sair comendo assim, rápido, vou comer rápido, não sei o quê, vou comer em pé, vou comer vendo TV, vou comer assistindo. Não, sento, como, faço meu prato, visualizo aquele prato. Entenderam? Eu tenho que visualizar esse prato. Não adianta eu querer pegar e ficar comendo ali sem prestar atenção em nada. Então tomem cuidado com isso, tá? Saciedade é uma informação que o nosso estômago manda para o nosso cérebro. Não é aquela sensação de bucho cheio. Tá? Chefe, os carboidratos são fonte de energia. Então, como fica? Quem faz a low carb? Bora, fechou. Eu treino, né? Eu faço musculação. E eu treino bem pesado, por sinal. Como que eu faço isso? Nós temos outra fonte de energia principal, que é a gordura. A gordura é uma fonte de energia, tá? Nós não temos apenas o carboidrato como fonte de energia. Nós temos a gordura. E a gordura é até melhor, no meu ponto de vista, para mim, ela é até melhor. Por quê? Quando você faz uma low carb, você usa a gordura como fonte de energia. Então, usando a gordura como fonte de energia, a hora que o estoque da alimentação acaba, da gordura da alimentação acaba, né? Opa, peraí que eu me enrolei. A hora que o estoque de gordura da sua alimentação acaba, você puxa a gordura da pochete. Da pochete eu estou dando um exemplo, né? Do seu estoque de gordura. Da gordurinha que você tem a mais. Não necessariamente da pochete, tá? Foi só um exemplo que eu quis dar aqui. E o teu corpo, ele não sofre nessa troca de combustível, porque não tem troca, é o mesmo. Só que muda que um é da alimentação e o outro é do teu corpo. Então ele não tem problema. E no caso, por exemplo, do carboidrato, para você começar a queimar gordura, você tem que parar o carro,
trocar o combustível, pegar no tranco de novo. É aquele momento do carboidrato que você sente que acabou a pilha. É aquele momento que você para a academia e volta para casa. Fala, ai, hoje eu não aguento mais. E eu não tenho isso, porque o meu é da gordura para gordura, vai direto. Você tá entendendo? Então eu não tenho esse problema. Cuidado com essas coisas, tá? Porque a gordura, ela também é fonte de energia. E aí, olha só, pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar numa tal de gripe low carb. Um dos obstáculos mais comuns que as pessoas encontram, né, a fazer essa transição para uma dieta low carb é a gripe low carb. Mas o que é isso, abençoado? Calma aí. Quando se come pouco carboidrato, o corpo precisa se adaptar a usar gordura como fonte de energia ao invés do carboidrato. Isso pode causar sintomas como dor de cabeça, fadiga, irritabilidade. Os sintomas são muito semelhantes a uma gripe, sabe? Então, assim, assim como o nome já diz, né? E, infelizmente, não tem um cronograma que diz quanto tempo leva para o seu corpo se adaptar a essa nova forma de comer. Algumas pessoas percebem a diferença em alguns dias, enquanto outras podem levar semanas para se sentir melhor. E algumas nem têm nem nada, elas só sentem melhora. No entanto, esses sintomas são temporários e rapidinho eles somem. E assim como a gripe, a gente consegue amenizar e até zerar esse impacto, esses sintomas. Não existe remédio para gripe, né? Existe remédio para os sintomas. E a gripe low carb a gente consegue zerar ela facilmente. E apenas com sal. Sal. Porque quando a gente começa na low carb, consequentemente também a gente acaba comendo mais proteína a gente bebe mais água, bebendo mais água a gente elimina mais sódio, mais minerais, e o sal ele vai repor os eletrólitos, aquilo que a gente precisa, né? Então, muitas vezes não é falta de carboidrato, é só falta de sal, é só falta dos eletrólitos, tranquilamente. Então você não precisa desistir. É só a gripe low carb. Ela vai passar rapidinho. Às vezes ela dura meio-dia, às vezes ela dura um dia, tá? Então é super tranquilo. Fiquem tranquilos, tá? Vocês podem só diluir uma colherinha de café de sal em 1 litro de água, tá ok? E eu vou falar agora das bebidas low carb. Água, com e sem gás. Não inventa a moda, abençoado. Água tônica não é água. Água tônica é refrigerante, não inventa. Ok? Combinado? Fechou. Chá, qualquer tipo, inclusive um tererê. Né? Tererê é legal para muita gente aí, é bem interessante. Eu, por exemplo, não posso tomar muito, principalmente de tarde, porque tem cafeína e eu fico pilhado de noite, daí eu não consigo dormir bem. Né? Então vocês têm que cuidar com essa questão. Os chás, né, eles são muito legais, principalmente para quem tem alguma dificuldade de beber água. Então você acrescenta líquido, contabiliza líquido e muitas vezes você nem vê que você está tomando líquido, tá? Café preto sem adoçar, né? Se você tem alguma dificuldade, pode pingar umas gotinhas de adoçante, tudo bem, não vai ser isso que vai te tirar da low carb, tá? Então pode colocar tranquilamente. Se você precisa adaptar um café sem leite, pode colocar um pouquinho de creme de leite ali no início também, tá? É super tranquilo. E tem também o Cold Brew Coffee, tá? Que é um café, não sei se você já conhece, que é mais preparado no verão, que é bem legal, que você deixa o pó de café em infusão com a água fria mesmo, deixa de um dia para o outro e depois você coa. E aí aquele café você toma com gelo, tá? Você não passa com água quente, você toma um café, deixa ele passando com a água fria,
Então fica bem legal, é bem interessante, o sabor é bem... Eu gostei bastante, assim, achei bem agradável, tá? E aí as bebidas alcoólicas, elas devem ser evitadas no início, né? Mas, chefe, pô, final de semana, não sei o quê. Assim, o que eu quero dizer pra vocês? O legal é evitar. Mas se for essa o seu motivo pra sair, falar assim, eu não quero saber porque não pode. Então vai lá, então toma um negocinho. Então vai tomar um vinhozinho seco, né? Claro, vinho seco. Espumante, toma um brute. Vou tomar um destilado? Uma vodka, né? Uma vodka. Essas bebidas, os destilados não açucarados, um whiskyzinho, tá? Então, coisas que não têm açúcar. Moderadamente, é óbvio, né? O álcool, ele entra na frente da gordura para ser queimada. Então, é um combustível que entra ali. Um negócio que eu quero falar para vocês é o seguinte, o corpo de vocês ele vai usar esse combustível primeiro, antes da gordura. Então, a tua gordurinha vai ficar para depois. Mas às vezes esse é é o que você, por exemplo, né? Tomar umazinha e vou me manter na dieta. Fechou, tá tudo bem também, né? Não tem muito problema você fazer isso. Lembrando que cada grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de proteína e de carboidrato tem 4. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, só para vocês se ligarem aí, né, no consumo excessivo. Ó, podemos usar PTS, a Marilza de Souza colocando ali. PTS, para quem não sabe, é proteína texturizada de soja, tá? Olha, eu não acho soja um bom alimento, tá? Digamos, a proteína de soja, ela tem baixo carboidrato. Ok, mas eu não considero a soja um bom alimento, até porque tem a questão da proteína vegetal, da absorção da proteína, enfim, tá? E a Cláudia colocando ali, café adoçado com um mix, né? Um mix de adoçantes que a gente usa dentro da escola, tranquilamente, super tranquilo, tá? Fiquem à vontade, tá? E ao iniciar a jornada low carb, é crucial lembrar das armadilhas comuns que podem atrapalhar o sucesso. Uma dessas armadilhas é consumir produtos que se dizem low carb. Tipo, você vai lá, pão low carb, né? Biscoito low carb, sobremesa low carb. Isso geralmente produtos industrializados, né? Por isso é importante entender sobre a low carb em si. Ler o rótulo é fundamental e pode salvar a sua vida. Então fuja de aveia, fécula, amido, trigo integral, farinha de arroz, tapioca, farinha de mandioca, farinha de grão de bico, tá? Existe um macarrão que tá lá low carb gigante na frente e é feito com farinha de grão de bico. Não existe uma legislação que diz low carb não diz. A low carb é uma coisa é uma coisa ainda muito recente, então não é meio que colocar sem açúcar, que sem açúcar ainda tem até as armadilhas, né? Sem açúcar a gente já sabe aí, quem está na low carb mais tempo, já sabe que pode encontrar maltodestrina, que ela não é açúcar, mas tem o mesmo papel de açúcar no nosso corpo, então é açúcar, né? A mesma coisa. Assim como o maltitol, que a gente sabe que o maltitol é o mesmo efeito no nosso corpo que o açúcar. Então, é complicado, né? E podem ser chamados de produtos sem açúcar e os diabéticos podem consumir esses produtos e depois não sabem por que a glicose está lá em cima, enfim, né? E aí, a gente não deve prestar atenção apenas na contagem de carboidrato. Aquela coisa de, tanto tem tanto carboidrato, tal coisa tem tanto carboidrato. Não, não é isso. A gente precisa prestar atenção no valor nutricional, naquilo que realmente precisamos, né? Não ficar contabilizando assim, eu vou comer Porque querendo ou não, você na low carb, né, mantendo uma dieta low carb, você consegue comer uma quantidade até razoável de pão, por exemplo. Pão normal da padaria. E estar em low carb, com baixo carboidrato. Mas não é essa a ideia da low carb.
A ideia da low carb é comer os alimentos que o seu corpo realmente precisa. Aquilo que o seu corpo realmente vai usar para alguma coisa. E não só para te dar energia, tá? Eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando do pão não é que eu pode fazer. Não, na minha concepção não pode, tá? Não pode. É que muitos defendem que pode. Eu não acho que pode, enfim. Outro erro bem comum é exagerar no consumo de gorduras. A gente deve consumir as gorduras naturalmente presentes nos alimentos e cuidar com as gorduras adicionadas. É vital incluir gorduras saudáveis na dieta, pois elas são uma excelente fonte de energia e ajudam a manter satisfeitos por períodos mais longos. Só que o excesso delas, já falei, não vira purpurina. Então, pessoal, eu quero que vocês aí que ainda chegou até aqui, não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, então a hora é agora, se inscreve aí, deixa um joinha e ativa o sininho, porque para você estar recebendo todo o conteúdo aqui. Hoje essa aula foi foi uma aula mais da parte teórica, tá? Que eu gosto bastante também, acho que é muito importante trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E embora começar uma dieta low carb possa ser desafiador, os benefícios são numerosos. Além da perda de peso e da melhoria da saúde, muitas pessoas também relatam ter mais energia e melhor clareza mental. E aí? Qual vai ser a sua? Já começou? Ainda não começou? Então, pessoal, bora lá e até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos vocês.